Olá, está começando o programa Legislativo do Futuro. Todo cidadão tem a possibilidade de ter participação ativa nas decisões do parlamento e uma das maneiras é a audiência pública. Acompanhar a política de uma forma geral é fundamental para entender as ações que influenciam no nosso cotidiano. Hoje eu tenho o grande prazer de conversar com o Dr. Ricardo Teixeira, ele que é procurador da Câmara Municipal de São Paulo. Recebo aqui também o professor Marcelo Nerlin, ele é mestre em instituições jurídico-políticas e doutor em Direito do Estado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de ambos. Professor, prazer tê-lo aqui com a gente no Legislativo do Futuro. É um prazer para a gente também, saudando a todos os nossos ouvintes, saudando a toda a equipe que coordena esse programa e, obviamente, dizendo que é um privilégio para a Universidade de São Paulo poder servir a nossa sociedade. Doutor Ricardo, mais uma vez aqui com a gente para tentar esclarecer as questões que envolvem a Câmara Municipal de São Paulo. É um prazer. Satisfação é toda minha, Elis. Esse programa contribui muito para levar para a população informações importantes aqui do Legislativo e tenho certeza que vou aprender muito aqui com o professor Nerlin também e espero contribuir para esse bate-papo. E, finalmente, nós vamos entender um pouco como o cidadão pode participar ativamente da vida política, né? Porque muitas vezes o cidadão, ele acha que ele já elegeu o representante, então ele está livre da vida política. E não é verdade, né, doutor Ricardo? A gente tem diversas formas de participação popular, não é isso? Sim, com certeza. Inclusive, a própria Constituição Federal diz que o poder é exercido por meio dos representantes, mas também diretamente, né? E ao longo do tempo foram sendo criados alguns mecanismos para facilitar essa participação da população, essa forma para que a população consiga levar suas demandas aos representantes de uma maneira mais efetiva e as audiências públicas com certeza estão inseridas nesse contexto. Professor Nerlin, o senhor acredita que hoje a população está mais ativa nesse sentido? Sem dúvida, eu acredito que quando nós pensamos nas audiências públicas, nós temos que resgatar um pouco a história do país, ainda que nós vivamos agora por cerca de 3 décadas o processo democrático mais vivo, nós passamos 3 décadas dentro de um regime militar. E, obviamente, com isso nós desaprendemos, tanto a sociedade civil quanto a sociedade política desaprendeu a dialogar. A ter voz, né? A ter voz e a ser ouvida e, ao mesmo tempo, obviamente, a necessidade dos próprios legisladores e do próprio executivo entender melhor as demandas, as necessidades da população para que isso efetivamente se torne política pública. Então, eu diria que a primeira questão, quando nós pensamos em audiência pública, é pensarmos em coesão social. E coesão social é exatamente como nós construímos pontes entre a sociedade civil e a sociedade política. Eu acredito que ao longo desses 30 anos a gente vem caminhando bem. Obviamente nós temos aí, como disse o doutor Ricardo, lá no artigo 1º da Constituição, né, que determina a participação direta ou por meio de representantes, assim como o artigo 2º da Lei Orgânica de São Paulo também faz a mesma determinação, mas ela amplia significativamente as potencialidades do diálogo da população com o legislativo e com o executivo, particularmente com o legislativo. Então eu poderia dizer o seguinte, que do ponto de vista político nacional, São Paulo lidera esta questão, ainda que a gente não tenha chegado talvez no patamar ideal, mas a gente caminha muito bem e a gente vai evoluindo, sim, esse processo de pedagogia da participação popular, como eu defino. Quando o senhor fala em patamar ideal, isso me lembra que, quando a gente fala nas audiências públicas, que são constantemente realizadas aqui na Câmara Municipal, a gente ainda tem uma participação pequena. Porque se a gente avaliar que São Paulo tem quantos milhões de habitantes? 12 milhões, aproximadamente isso, né? E a gente vê pouca gente se inscrevendo, participando. E, doutor Ricardo, a legislação garante a presença de qualquer pessoa que queira participar de uma audiência pública, porque existe um número mínimo de audiências públicas que são necessárias para serem realizadas quando tem a aprovação de algum projeto de lei, né? Sim, não em relação a todos os projetos, né, mas existem projetos sobre matérias específicas em que é necessária a realização de, no mínimo, 2 audiências públicas. Então, para citar aqui de cabeça, as leis orçamentárias mais importantes, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual,
Também a legislação mais importante sobre direito urbanístico, o plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, projetos de lei que digam respeito à criança e adolescente. Então, existem uma série de matérias que, para o processo legislativo chegar ao seu final de forma rígida e produzir uma lei que não vai cair depois no judiciário por algum questionamento, é obrigatória a realização das audiências públicas. E com o passar do tempo, a própria divulgação dessas audiências foi se aperfeiçoando também, até em função da tecnologia. Então, antes, claro, muitas pessoas participavam, mas tinham que vir aqui ao prédio da Câmara. Hoje, com a tecnologia, as pessoas podem acompanhar remotamente. Então, esses novos mecanismos também têm auxiliado para essa participação. Isso ajuda muito, né, professor Nerlin? Sem dúvida nenhuma, como disse o Dr. Ricardo, há uma progressão, há uma progressividade, não só do ponto de vista normativo, né, que condiciona a aprovação de algumas matérias à realização de audiências públicas, como bem destacou o Dr. Ricardo, o artigo 41 da Lei Orgânica do Município, que determina exatamente quais são as leis nas quais são obrigatórias a participação em 2 audiências públicas para que haja aprovação dessas matérias, ou seja, para que ela cumpra o rito do devido processo legislativo. Mas nós temos outras matérias também, e obviamente que isto deve ser muito importante. As audiências públicas não são uma graça do poder público, estão obrigados, ou seja, tanto o executivo quanto o legislativo está obrigado à realização das audiências públicas. Portanto, isto é parte do quadro do ordenamento jurídico nacional, e é importante também que as pessoas entendam, né, dentro daquele ideal do artigo 205 da Constituição, quando ela estabelece os objetivos do ensino formal brasileiro, o primeiro deles é o desenvolvimento da personalidade. O segundo é o preparo para o exercício da cidadania. E o terceiro é o preparo para o mundo do trabalho. E nesse segundo elemento, me parece que está a questão da audiência pública. É como nós preparamos os nossos cidadãos para esse exercício. E aí, repito, do meu ponto de vista, é uma questão pedagógica, e esse programa contribui enormemente para a gente pensar o legislativo do futuro, né? Eu acho que esta é a chave. Quer dizer, o legislativo do futuro tem que ser aquele legislativo que não só os políticos trabalham, mas também os cidadãos, né? Sem E dúvida. trabalham como? Trabalham contribuindo com ideias, com informações, ou mostrando mesmo como é que é o dia a dia deles na cidade, para ajudar os políticos a melhorarem a cidade que a gente vive. A gente viu muito isso recentemente agora nas audiências públicas do Plano Diretor Estratégico, agora que nós vivenciamos a revisão desse plano, que teve o início lá em 2014 e foi feita uma previsão para haver uma revisão do plano. Por quê? Porque a cidade cresce, né? A cidade ela está em constante crescimento, ela precisa ser reordenada muitas vezes, né, doutor Ricardo? Sim, e esse tipo de legislação, especificamente, plano diretor estratégico, e aí eu falaria também da lei de uso e ocupação do solo, elas são muito interessantes do ponto de vista da participação popular, porque são projetos de lei que necessariamente envolvem a totalidade da cidade, né? Aí 12 milhões de pessoas, também as empresas, as pessoas jurídicas, os condomínios, absolutamente todos são interessados em saber como esse regramento vai funcionar, como uma determinada área vai poder receber investimentos ou vai permanecer naquela situação de residencial ou não. Então, todos são interessados. E aí a Câmara Municipal tem feito uma ação muito interessante, que é também de realizar as audiências públicas fora aqui dos muros do Palácio Anchieta, né? Então, pensando nessa questão dessas leis específicas que interessam a pessoas até dos bairros mais distantes da cidade, são realizadas também essas audiências públicas externas com o objetivo de facilitar essa participação. Ou seja, ir até as subprefeituras, ir até os CELs, né, os Centros Educacionais Unificados que existem na cidade, onde se concentra uma parte da população da periferia, por exemplo, onde eles podem ir porque está perto de casa, né? Porque a gente muitas vezes não avalia, né, a dificuldade que é para uma pessoa se deslocar e ir para algum lugar. Tem a questão do transporte, porque tem que se pagar um transporte. Daqui a pouco a gente até
até fala de uma novidade nesse quesito com relação ao que aconteceu com as audiências do plano diretor estratégico, dessa revisão. Mas, professor Nerlin, o senhor acredita que, para a gente incentivar mais as pessoas a participarem da política, né, dessas audiências públicas, por exemplo, programas educacionais são o caminho? Qual que é a sua visão disso? Eu penso que tem uma série de questões que a gente precisa abordar nessa pedagogia de participação popular, ou seja, como a sociedade reaprende a dialogar. E eu diria que isto é muito mais conteúdo atitudinal do que cognitivo. Então, é exatamente pela participação, e essa participação deveria estar lá dentro da escola, ou seja, a gente deveria estar vivendo o Estado democrático de direito na sua plenitude. E aí as audiências públicas seriam um elemento pontual. Então, a gente pode também deslocar essa discussão para dentro da questão do método de apresentação ou de constituição dessas audiências públicas. Eu tenho feito críticas, até porque eu participo relativamente de forma assídua, principalmente no que diz respeito às matérias orçamentárias, que é a legislação especial que o Dr. Ricardo destacava, e eu participo com os meus alunos sempre na discussão do PPA, LDO, LOA, né, todo ano. E a gente percebe claramente, a nossa reclamação tem sido também que a gente faz audiências públicas, mas chama o executivo, a audiência pública tem 2 horas, chama o executivo fala dados que já estão na transparência ativa, ou seja, que não precisariam ser reproduzidos ali, e aí depois falam os membros do legislativo, e quando chega o momento da população manifestar, é 3 minutos, né? E aí o tempo é curto, e aí fica acelerada o final da audiência pública, e eu acho que nós não conseguimos atingir a finalidade, o espírito da realização da audiência pública. De qualquer sorte, eu penso que nós vamos avançando, principalmente o Dr. Ricardo destacava a questão das tecnologias, elas ajudam muito, estão antecipando muito, e eu destaco sempre que nós precisamos cada vez mais de audiências públicas para amplificarmos a transparência, né, que é fruto da responsabilidade fiscal. Veja que a realização de audiências públicas é obrigatória também por força do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga o poder público de todos os poderes a realizar essas audiências públicas. Então, a grande questão aqui seria como nós pensamos metodologicamente a forma de organizar essas audiências públicas, dando mais precursionismo para a população e gerando um momento, de fato, de escutatória para o poder público, e não realizar a audiência pública como um momento de escutatória das autoridades, do povo novamente em relação às autoridades. Ou seja, eu entendo a audiência pública como um momento do poder público ouvir, e as audiências públicas têm se caracterizado muito mais dentro do limite temporal da sua apresentação, como um momento do poder público de novo se apresentar e usar o espaço de fala que deveria ser da população. Eu vou pedir para o doutor Ricardo comentar essa questão, mas antes eu vou fazer um pequeno intervalo, peço licença a vocês. Já já nós estaremos de volta com o professor Nerlin, com o doutor Ricardo, para discutir, continuar falando sobre as audiências públicas aqui no Legislativo do Futuro. Já voltamos. Toda semana recebemos no Legislativo do Futuro convidados para uma reflexão sobre os rumos da cidade em diferentes áreas, como políticas públicas, urbanismo, cultura e diversas outras questões que também passam aqui pelo Parlamento. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não perca! Rede Câmara é a sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta hoje conversando sobre as formas de participação popular aqui no Parlamento paulistano. Recebemos, portanto, aqui no nosso estúdio para falar do tema o procurador Ricardo Teixeira, da Câmara Municipal de São Paulo, e o professor Marcelo Nerlin. No bloco anterior, nós já falamos algumas questões referentes aí às audiências públicas, né? Que eu acho que são, as audiências são a menina dos olhos, digamos assim, da Câmara Municipal de São Paulo, quando a gente fala em participação popular. O professor Nerlin trouxe aqui uma questão bastante interessante no final do bloco anterior, com relação a como conduzir essas audiências públicas para dar chance para as pessoas poderem falar mais, se expressar mais. E de fato, né, doutor Ricardo, a gente que acompanha muito as audiências públicas aqui na Câmara, a gente percebe que
Às vezes tem muita gente para falar, e aí o tempo é limitado. Muitas vezes o executivo não consegue colocar as questões numa linguagem acessível, vamos colocar assim, fica muito técnico, né? E isso acaba dificultando um pouco o desenrolar dessa participação popular, o senhor não acha? Sim, apesar das audiências públicas não terem uma regulamentação tão rígida, né? Quando a gente pega ao longo do processo legislativo, são realizadas reuniões das comissões ordinárias, por exemplo. Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a Comissão de Finanças e Orçamento e outras comissões temáticas. Nessas comissões, existe um processo extremamente regulado, o projeto tem que ser distribuído a um relator, o relator tem um prazo fixo para apresentar um parecer, esse parecer tem que ser votado, é tudo muito bem amarradinho. Na audiência pública não existe essa necessidade, né? O presidente da comissão ou o parlamentar que está fazendo a condução, ele possui um pouco mais de liberdade para fazer esses ajustes na hora, mas mesmo assim, muitas vezes acaba sendo difícil realmente, pela relevância das matérias, às vezes o número de pessoas que vem, que comparece, que quer usar a palavra, acaba dificultando, mas estão sendo pensadas algumas maneiras de contornar esse tipo de problema, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na tramitação do projeto de lei de revisão do plano diretor, que ocorreu há pouco, já existiam canais para que a população encaminhasse, né, propostas, sugestões, mesmo que não conseguisse fazê-lo durante a audiência pública. E pessoalmente, né? O que não pudesse comparecer, né? Tinha essa possibilidade, né? Exato, porque é claro que é muito importante ouvir todos, dar voz a todos que estão presentes, mas o escopo do governo representativo, né, da população eleger representantes, reside justamente nessa impossibilidade prática, né, de que todos consigam defender seus próprios interesses. Então, é claro que a participação popular visa tornar o sistema mais permeável, para que as pessoas consigam também levar diretamente, mas obviamente que nem sempre vai ser possível que todos façam isso da forma como querem em todas as audiências. Mas nós estamos avançando, isso aqui é importante, né, professor Nerlin? Sem dúvida, porque se a gente remonta, né, a convenções anteriores, a gente vai se dar conta do seguinte, na relação da sociedade civil com a sociedade política. São duas formas de proceder. Uma, usando uma expressão do grego, né, o auxilium e o concilium. O auxilium no sentido do tributo, ou seja, na contribuição dos impostos, das taxas, das contribuições. E o concilium no sentido do conselho dos súditos, aspas, aos soberanos. Historicamente, esta é uma dicotomia que se estabeleceu para a configuração do Estado moderno. Então, nós temos que pensar, e aí nós viemos caminhando exatamente como destacava o doutor Ricardo, para também uma certa crise entre democracia participativa e democracia direta. Porque formalmente, nos termos do artigo 1º da Constituição, do ponto de vista de participação popular, nós seríamos referêndum, plebiscito ou projeto de lei de iniciativa popular. E esta questão foi amplamente discutida e dirimida agora por força exatamente da atuação, e aí se destaca o Dr. Bacarin, que conduziu o processo dos conselhos de representantes junto ao Supremo Tribunal Federal, que culminou depois de 16 anos de discussão jurídica sobre a constitucionalidade da criação dos conselhos de representantes para cada uma das regiões administrativas do município de São Paulo. Então, a população de São Paulo está na expectativa, há já 29 anos, né, de que nós tenhamos efetivamente a institucionalização desses conselhos, que certamente abririam o que eu reputo. Eu estudei em 1996, na minha dissertação de mestrado lá na Federal de Santa Catarina, eu estudei os modelos de orçamento participativo. Então eu peguei João Pessoa, peguei Lages, peguei Pelotas e aí peguei Porto Alegre, que se referenciou como
notabilizou pelo orçamento participativo. E fiz o estudo de caso, então, dessas práticas. E eu reputo que o Conselho de Representantes, elaborado pela Lei Orgânica de São Paulo, até hoje não materializado, é o fato político mais importante do ponto de vista institucional pós-Constituição de 88. Por quê? Porque ela vincula exatamente os subprefeitos às demandas que o Conselho de Representantes apontar. E ninguém conhece melhor a realidade e os problemas locais do que quem vive na realidade. Justamente. E aí nós estamos ganhando, sim, com uma vantagem, que são os usos das TICs, as tecnologias de informação e comunicação, que o Dr. Ricardo destacava. A gente ganha em escala de possibilidade de participação, e aí cada vez mais a gente vai olhando, e a gente está conversando na Escola do Parlamento sobre pesquisa também, e estamos vendo, por exemplo, como é que a gente vai fazer o processo legislativo ser mais inteligente. Porque uma cidade inteligente, ela não é uma cidade tecnológica em primeiro lugar, ela é uma cidade feita de pessoas inteligentes. São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Nós temos 500 mil estudantes só no ensino superior. Eu trabalho aqui dentro da Câmara de Vereadores com um grupo de alunos, 10, 15, e eles saem maravilhados ao final de cada semestre com o que eles aprendem vendo. É dentro dessa parceria da Escola do Parlamento com a USP. Exatamente. Então, veja, a pedagogia, nós vamos ampliando significativamente a forma de interlocução entre a sociedade civil e sociedade política a partir da Câmara de Vereadores. E eu não tenho dúvida nenhuma que se nós conseguíssemos materializar os conselhos de representantes, nós honraríamos o brasão do nosso município que diz: não sou conduzido, conduzo. Eu acho que nós conduziríamos, sim, a política nacional a um outro patamar, né? E nos referenciaríamos, sem dúvida nenhuma, como a iniciativa mais potente e poderosa do ponto de vista de participação, que certamente também harmonizaria as audiências públicas, porque elas são só mais um instrumento dentro da democracia direta. É maravilhoso que a gente tenha a participação popular, mas também dos estudantes, né, que são as cabeças pensantes, né, do futuro, e que contribuem enormemente para que as leis sejam melhor elaboradas, para que a gente tenha uma cidade melhor, não é, doutor Ricardo? Sem dúvida. E esse trabalho que o professor Nerlin faz é de uma relevância extraordinária. E aí eu me lembro até do meu tempo de estudante na graduação, que a gente, estudando a política com aquele enfoque extremamente acadêmico, pensando nas origens lá na Grécia, claro, isso tudo é muito importante, mas falta um enfoque prático, né? Na faculdade de Direito, por exemplo, a gente sabe que você estudar processo sem estar atuando ali como estagiário, ver na prática a tramitação sem colocar de um processo, a mão na massa, né? não vai. E curiosamente, na política, né, nos falta muito essa percepção, né, enquanto somos estudantes em muitas universidades, de ver a política acontecendo, de ver os debates, as negociações entre os partidos. Sem dúvida. Isso traz Ver como é a prática, né? Traz uma percepção totalmente diferente. Aliás, eu deixei em aberto no bloco anterior, mas eu fiz menção ao transporte, né, que foi viabilizado pela Câmara Municipal de São Paulo para que as pessoas pudessem vir até a Câmara ou até alguns lugares onde havia audiências públicas, né, durante a revisão do Plano Diretor Estratégico. Essa foi uma iniciativa também maravilhosa, né, doutor Ricardo? Então, com certeza. Às vezes, né, para nós que ocupamos uma posição mais confortável, parece que você se desloca. Até os nossos deslocamentos são mais curtos, né? Geralmente resolvemos nossas questões aqui em distâncias menores, né? E nós costumamos pensar, né, nesse custo do transporte, da condução, como uma pequena parte do nosso orçamento, né? Mas para muitas pessoas que vivem uma realidade muito distinta e que são também as pessoas que mais dependem do poder público e, portanto, mais dependem das políticas públicas que são discutidas aqui na Câmara Municipal,
esse custo muitas vezes acaba sendo um obstáculo para a participação. Então, a iniciativa é importantíssima. Bom, nós já estamos chegando no final desse programa. Essa conversa é tão interessante, né, que passa tão rápido, né, professor Nelly? Mas eu vou deixar esse finalzinho de programa para que vocês concluam aqui com alguma, enfim, pontuação específica com relação a esse tema que nós abordamos hoje. Primeiro o senhor, professor. Agradecendo novamente a oportunidade de dialogar com a sociedade paulistana, né, que nos ouve e nos assiste, é sempre um privilégio. Dizer que nós acreditamos e que para os problemas da democracia a solução é, sem dúvida nenhuma, mais democracia. Nós precisamos reaprender, nós precisamos insistir no processo de pedagogia da participação popular. As escolas, necessariamente, o ensino brasileiro formal, precisam necessariamente ajustar os seus projetos políticos pedagógicos para que eles realmente transversalmente assumam essas condições básicas que são fundamentais. E quanto ao mais, eu penso que, em particular, no que diz respeito ao ensino superior, eu sigo inconformado que os nossos estudantes ou que nós nos formemos no ensino superior sem que conheçamos a capital do nosso país, sem que tenhamos entrado uma vez que seja no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, no Palácio do Planalto, e a mesma coisa se replica aqui no âmbito do Estado e no âmbito local. E eu vejo, de fato, o reflexo nos nossos alunos, e por isso estamos ampliando essa parceria com a Escola do Parlamento, para que esta não seja uma iniciativa exclusiva para alunos da Universidade de São Paulo. E nós vamos abrir exatamente dentro da possibilidade que temos, chamados alunos especiais, e com isso fortalecer, exatamente cumprir a missão da universidade pública, que é servir ao público. Esse é o nosso propósito, contem conosco sempre. Que ótimo, muitíssimo obrigada, portanto. E agora, com o senhor, doutor Ricardo, muito obrigada pela participação e para o senhor também finalizar esse nosso programa com, enfim, alguma conclusão, alguma pontuação que o senhor deseje nesse momento. Olha, eu acredito que esse papo aqui foi muito bom, muito interessante. Conseguimos, né, esclarecer bastante coisa aqui. E eu retomaria um ponto que o professor Nerlin trouxe, que é dessa tensão entre a democracia representativa e a democracia participativa. Né? Nos últimos anos foram escritos muitos livros sobre essa crise da democracia representativa. A democracia está ruindo em alguns lugares, não está? É uma discussão que está em pauta, né? E que isso tem muito a ver com dificuldades do nosso tempo, do poder público ser mais responsivo às demandas da sociedade e prestar contas à sociedade daquilo que ele está fazendo e as pessoas receberem isso de uma forma assim, com confiança, né, nos seus representantes. Então, o tema das audiências públicas, ele se insere muito bem nesse contexto. Ele é a ponte, é o meio pelo qual o cidadão ele tem condições de acompanhar e também de confiar, né, naqueles que foram escolhidos por ele, de que esses representantes possam prestar contas dentro daquilo que se espera. Então, eu acredito que a gente está tratando de um mecanismo que hoje é essencial e que pode ser uma das respostas aí para esses dilemas maiores que estão sendo debatidos atualmente. Muito bem, muitíssimo obrigado pela consideração de ambos. Já está com o regimento interno na mão e a lei Eu orgânica. gostaria de recomendar ao nosso público que ele acesse aqui a Câmara de Vereadores e também garanta o seu exemplar da lei orgânica e do regimento interno, porque aqui dentro estão exatamente condensadas as normas e também essas normas que acabamos de dialogar. Tem que ler aqui cuidadosamente. Portal da Câmara é o caminho. São Paulo SP Elege BR, não tem erro. Muito obrigada, gente. Obrigado. Vale sempre lembrar que o conteúdo do Legislativo do Futuro também está nas redes sociais. Se inscreva no canal da Câmara Municipal de São Paulo no YouTube e siga o nosso perfil no Instagram, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.